Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Você já está alinhado com Deus? Você está alinhado com a palavra de Deus? Você está alinhado com a vontade de Deus? Você conhece a vontade dEle? Você tem lido a palavra de Deus? Como isso é importante? Como é importante para termos uma vida bonita, uma vida feliz. Será que Deus nos promete uma vida feliz? É claro, independentemente das circunstâncias, podemos ser felizes com Cristo. Sim, estamos estudando as bem-aventuranças, 9 momentos especiais em que Deus nos fala como ser feliz. E hoje, no programa de hoje, veremos sobre os que choram. Felizes os que choram. Como assim? Ser feliz chorando? Vamos ver o que a palavra nos ensina. Deixe o seu coração nas mãos do Senhor. Deixe seu coração aberto para o Espírito Santo lhe falar. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que aqui nas bem-aventuranças há um paradoxo. Para o mundo, ser feliz é sorrir. É sorrir, é estar alegre, é vender alegria. Uma alegria que não importa como ela venha. Se ela vem pela bebida, se ela vem pela droga, se ela vem pela maconha, se ela vem pelo sexo, se ela vem pelo pecado. Não importa, o que importa é rir, é rir. É o que Salomão diz lá no livro de Eclesiastes, que ele experimentou tudo que os homens dizem que traz felicidade. E ele viu que não é verdade. Ele experimentou o riso através dos artistas, do canto, do teatro, dos shows, e ele não encontrou a essência da vida ali. Ele experimentou tudo que é sugerido para a felicidade. Ter, construir, fazer grandes obras. E ele vai chegar no final do seu livro dizendo: de tudo que eu experimentei, de tudo que eu falei, que eu ensinei aqui neste livro, o resumo é: teme a Deus e obedece a sua palavra. Teme a Deus, pois Ele vai trazer a juízo tudo que os homens fizeram, suas obras, quer sejam boas ou más. Jesus, ele traz uma direção sobre a verdadeira felicidade. E ele diz em Mateus 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você pode repetir essa frase? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus está dizendo que é feliz quem chora. Como assim? Chorar implica em dor, chorar implica em sentimento, em tristeza. Chorar parece tristeza, não tem nada a ver com alegria, se bem que às vezes a gente chora de alegria, chora de emoção. Mas Jesus está dizendo, felizes os que choram, porque serão consolados. Vamos ver um pouquinho desse choro na palavra de Deus, porque o importante não são as lágrimas em si, mas diante de quem nós choramos. Por que nós choramos? Que lágrimas são estas que estão sendo derramadas? Vamos ver que a palavra nos diz no Salmo 126, 5 a 6, fala sobre semear com lágrimas. Felizes os que semeiam com lágrimas. Vamos ver? Diz assim o texto, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aqui está falando de semear com lágrimas. É claro que nós sabemos que cada semente para arrebentar a sua casca, cada semente para nascer, para fazer fluir do seu interior a vida, o ser, aquela árvore, aquele vegetal, cada semente precisa de água. Essa água que pode estar nas lágrimas. Quem sai andando
e chorando enquanto semeia. Voltará com alegria, voltará com júbilo, trazendo a sua colheita. Nasceu o que eu plantei com lágrimas. Muitas vezes semear não é tão fácil, colher é tão melhor. Ao colher, você já vai experimentando do fruto, já saboreia aquele cacho de uvas, você já experimenta aquela manga madurinha, você já chupa aquela laranja tão doce. Como é gostoso colher jabuticaba, e você já vai chupando, já vai experimentando. Que alegria é a colheita. Mas a semeadura muitas vezes é com lágrimas. E aqui o Senhor está dizendo, quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo seus feixes. O que significa isso? Significa que nós devemos semear sempre e semear olhando para a colheita, olhando para aquilo que virá, para a alegria do que nós vamos colher. Então, ao ter um filho, ao ter um casamento, ao ter um trabalho, ao ter um emprego, ao construir algo, seja um site, seja um livro, seja um poema, seja um trabalho na escola, o que quer que seja, faça de coração. Ore sobre o que você está construindo e fazendo. Ore com lágrimas. Ore entendendo e sonhando com o que virá. Olha que a palavra diz que Deus atenta também para outra lágrima, para o choro de arrependimento. Isaías 57, de 14 a 19, o Senhor vai falar sobre arrependimento. E nós falamos que lágrimas nos falam de dor, lágrimas nos falam de tristeza, mas as lágrimas nos falam principalmente diante de quem nós choramos. Diante de quem? Nós vemos que quando Judas, ele traiu Jesus, imediatamente Judas sentiu o que ele havia feito. Quem sabe Judas pensou, eu vou ganhar um dinheirinho entregando Jesus. Eu vi que Jesus lá em Nazaré, eles iam apedrejar Jesus, levaram Jesus até o alto do monte da cidade para o precipitarem de lá. E Jesus simplesmente passou no meio do povo e ninguém tocou nele. Eu vou entregar Jesus e quem sabe vai ser a mesma coisa. Quem sabe ele passa no meio dos soldados e não vai ter nada. Mas não foi assim. Prenderam Jesus, açoitaram Jesus, condenaram Jesus. E quando Judas soube que ele estava condenado, ele foi até os sacerdotes e disse, eu pequei traindo sangue inocente. Eles disseram, o que nós temos com isso? Problema seu. Ele joga aquelas moedas. Ele não teve arrependimento, ele teve remorso. O remorso o levou a acabar com a própria vida, mas o arrependimento leva à vida. Então, as lágrimas do arrependimento, elas são vistas pelo Senhor. Isaías 57, de 14 a 19 diz, dir-se-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o meu povo. Escondi a face, indignei-me, mas rebelde, seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber,
aos que dele choram. Como fruto de seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Que texto maravilhoso! O Senhor está dizendo que vai sarar o seu povo que chora arrependido pelo que está vivendo, que chora pelas coisas erradas que fez. O Senhor olha, atenta para um coração quebrantado, para um coração contrito, para um coração arrependido. E o Senhor dá paz, perdão. Chorar diante do Senhor, chorar de arrependimento, você vai receber vida, vai receber perdão. É isso que a palavra de Deus nos diz. E nós vamos ver que a vinda do Messias, a vinda de Jesus, corações arrependidos, quebrantados seriam com a vinda do Senhor e haveria transformação de vidas. Chorar diante do Senhor, chorar diante de Jesus. Se Judas fosse até Jesus, se Judas fosse até a cruz e dissesse perdão, Senhor, ele seria perdoado. Aquele ladrão pediu perdão e ele foi perdoado, mas ele não foi até Jesus. Nós temos de ir a Jesus, nossas lágrimas diante dele. Vamos ver? Isaías 61, de 1 a 3, nos diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ai, que texto maravilhoso! Aqui está falando sobre o Messias, sobre a vinda do Messias. Yeshua, Jesus de Nazaré, o Messias prometido, diz que ele foi ungido para pregar as boas novas. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para curar os quebrantados de coração. Ele foi ungido para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Ele foi ungido para pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele foi ungido para consolar todos os que choram. Jesus, quando aquela mulher vai levando o filho morto para ser enterrado, junto com ela aquela multidão chorando, a viúva de Naim, ela vai chorando, o seu único filho está morto, um jovem. Jesus chega para ela e diz: não chores, não chores. Ele consola os que choram. Como não chorar? Ela viúva, o filho único morto. Jesus chama o rapaz: moço, levanta-te, levanta-te. E o rapaz volta à vida, volta à vida. Jesus pode consolar. O Messias veio para consolar os que choram, consolar aqueles que perderam e trazer à vida o que parecia morto, destruído. Ele vem transformar, mudar a vida. Aquele que estava preso no vício, no pecado, é liberto e experimenta a alegria da vida eterna. Aquele que estava na sujeira do pecado é santificado, experimenta a luz e a alegria da vida em Jesus. Ele diz que ele vem a trocar o luto, aqueles que estão de luto, por uma coroa. Coroa em vez de cinza. Em vez de pano de saco e cinza, coroa, autoridade. Chorar diante do Senhor. Chorar em oração. Chorar diante daquele que pode nos consolar e responder. Felizes. Felizes quem tem Jesus para chorar diante dele e dizer: ouve-me, Senhor.
Ele é aquele que consola. Ele troca, Ele coloca óleo de alegria em vez de pranto. Quando nossas lágrimas são derramadas diante do Senhor, Ele troca estas lágrimas em alegria, porque Ele responde às nossas orações. Ele nos dá infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, ficamos como quem sonha diante do que Deus faz por nós. Ele troca, nos dá veste de louvor em vez de espírito angustiado. Todos podem ver, há um louvor, a gratidão, mesmo que a circunstância mostre que estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de luto, um tempo de enfermidade, um tempo de perder o emprego, um tempo de receber um diagnóstico de uma enfermidade incurável, um tempo de lágrimas, mas quando choramos diante dele, Senhor, contempla-nos, eu me entrego a Ti, eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Então, Ele troca a tristeza e coloca vestes de louvor, de gratidão e de alegria. O Senhor nos fala sobre as lágrimas. Ele diz para nós chorarmos com quem chora. Oh, olha o que está escrito em Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O Senhor nos diz para alegrar com os que se alegram. Quando o irmão tem uma vitória, passou no Enem lá, está classificado, vai estudar, comprou um carro, casou, nasceu o bebê, passou, foi promovido, que alegria! Vamos nos alegrar. Alegrar com os que se alegram, nos alegrar quando alguém é salvo, alguém é liberto, alguém foi curado, alguém recebeu Jesus como Senhor. Alegrai-vos com os que se alegram, mas também a palavra de Deus nos diz, chorai com os que choram. Não as lágrimas de crocodilo, como se diz, não lágrimas sem sentido, mas chorar com os que choram, orando juntos. Chorar com os que choram, oferecendo o braço, o ombro amigo, para chorarmos juntos. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou. Ali estavam os judeus, ali estavam as duas irmãs, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, e Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia, é um versículo tão significativo. Jesus chorou, simplesmente Jesus chorou. Ele diz, chorai com os que choram. Nós precisamos estar prontos para a alegria de uma festa de aniversário, de casamento, de um bebê que nasceu, uma formatura, mas também no velório, mas também estarmos ali com os que choram. Chorai com os que choram. Nossos irmãos na guerra na Ucrânia, chorar com eles e por eles. Chorar com os nossos irmãos da igreja perseguida, chorar com eles e por eles. Chorai com os que choram. Felizes os que choram, porque serão consolados. É o que nos diz Jesus. Nós vamos ver aqui lágrimas e a resposta de oração. Orar com lágrimas, com intensidade. Olha o que está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Diz assim, volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. O rei Ezequias recebeu a visita de Isaías dizendo, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Ele era novo ainda. Era jovem ainda, 30 e poucos anos, e ele chorou. Oh, Senhor, eu estou tão novo ainda, tem tanta coisa para fazer. Ele virou para a parede e chorou, chorou, chorou diante de Deus. O Senhor não aguenta as lágrimas na oração. E então o Senhor mandou o profeta voltar. Volta, volta. Ele nem tinha saído do palácio ainda. Volta, Isaías, vai lá em Ezequias
e diz: assim diz o Senhor, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ouvi a tua oração. Deus não aguenta as lágrimas de uma mãe, as lágrimas de um pai, as lágrimas de um filho orando pelos pais. As lágrimas mexem com o coração de Deus. Quando vemos uma pessoa chorando, a gente é movido, é comovido. Deus, esse Deus maravilhoso, eu vi as tuas lágrimas, vou te sarar, vou te curar. Nós vamos ver aqui intercessão com lágrimas. Esther capítulo 8, versículo 3. Esther, a rainha da Pérsia, a rainha hebreia, a rainha da tribo de Benjamim, Hadassah, ali está intercedendo pela nação de Israel. Olha comigo este texto, Esther capítulo 8, verso 3. Falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Esther intercede junto ao rei com lágrimas. O rei tem misericórdia, salva o meu povo. Ela ora com lágrimas. Não, ali não era uma oração, era uma intercessão diante do rei. Suas lágrimas tinham sido derramadas diante de Deus, mas ela pede com lágrimas. Vamos ver nossas lágrimas diante de Deus. Jó capítulo 16, verso 20. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Diante de Deus. Diante de quem você chora? Se choramos apenas por chorar, não é tão significativo. Mas se nós choramos diante de Deus, nossas lágrimas são recolhidas por Deus. Como assim? Quer ver? Abra sua Bíblia no Salmo 56, versículo 8. Diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Uau! Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre, estão lá diante dele. Cada lágrima em oração diante de Deus, estão recolhidas, estão diante dele. Estão diante dele. Deus valoriza nossas lágrimas. Ele as vê. Por isso, felizes os que choram, porque serão consolados. Chorar aos pés de Jesus. Vamos ver aqui quem chorou aos pés de Jesus. Lucas 7, 37 a 38. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Uma mulher da cidade, pecadora. Uma mulher que todos diziam, aquela ali não tem jeito, aquela ali não vale nada. Mas ela ouviu de Jesus. Ela ouviu as palavras do Senhor. Ela sentiu em Jesus algo mais do que um simples profeta, o Filho de Deus, o Messias prometido. Então, ela sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, ela entrou. E ela começou a chorar aos pés de Jesus. Suas lágrimas lavavam os pés do Senhor e ela enxugava com seus cabelos. Olha o que diz o verso 44 a 47. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo,
Perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O Senhor interpreta as nossas lágrimas aos seus pés como amor. Podemos derramar o nosso amor em lágrimas, em atitude de gratidão pelo perdão que Ele nos dá. Diante de quem você chora? Bem-aventurados os que choram diante do Senhor, diante de Jesus, porque serão consolados. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Tu conheces a minha vida. Tu tens recolhido as minhas lágrimas, Tu sabes como tenho chorado diante de Ti, como a minha vida tem sido com tanta luta, mas eu me entrego a Ti nesta hora. Sou Teu, choro diante de Ti, e que a Tua alegria encha a minha vida, Tuas vestes de louvor me encham o coração e eu possa exultar, eu possa trazer com alegria a colheita das minhas lágrimas, o fruto da minha vida, o fruto do Senhor, na minha família, na minha casa, na minha vida. Sou Teu, usa-me enquanto eu viver, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí, permaneça firme, chore sim, diante do Senhor. Felizes os que choram, porque serão consolados. Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Deus te abençoe e até lá.